saber se você está grávida? Quais são os primeiros sintomas e os testes de gravidez que são 100% confiáveis? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, tô super feliz de ter você aqui comigo. E não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho pra ficar sabendo sempre que um vídeo vem pro ar. Toda terça é tentante. Sim, tem uma programação pra semana inteira, mas também não esquece de deixar um curtir aqui pra mim, né? Além de tudo, eu gosto muito. E vamos lá. Como saber se você está grávida? Com certeza, de todas as perguntas que eu recebo, essa é a grande vitoriosa. Todo mundo que me manda pergunta e quer saber se tá grávida ou não, só tá cometendo um deslize. Eu não consigo adivinhar se você está grávida. Você vai precisar, primeiro, se atentar ao seu histórico, se atentar aos sintomas e depois você vai ter uma comprovação que pode ser por alguns dos testes que eu já vou te falar. Por que eu tô falando histórico? Você teve uma relação desprotegida? Ou você não toma nenhum tipo de anticoncepcional ou começou a tomar nesse ciclo? Se você tomou anticoncepcional nesse ciclo e já nesse ciclo você teve uma relação desprotegida, tem sim risco de gravidez. Isso é muito importante que você saiba. Quando você teve relação, tomou a pílula no dia seguinte? Tomou quanto tempo depois? Você já tomou a pílula outras vezes? Vou deixar aqui no card até um vídeo que eu falo da pílula do dia seguinte. Gente, isso não é. Pílula do dia seguinte não é método contraceptivo, hein? É muito importante. É emergencial e não deve ser usado com frequência. Quanto mais usa, menor a eficácia. Tá ali no card para você conferir. Então o primeiro passo é realmente prestar atenção no seu histórico. Teve relação desprotegida, tem sim um risco de gravidez. A chance de uma mulher fértil e um homem fértil engravidarem por ciclo é de 20 a 25%. Depende muito da idade da mulher. Quanto mais velha a mulher está, nome terrível falar velha, mas quanto mais idade, quanto mais madura a mulher, menores as chances de gravidez. Infelizmente, a fertilidade da mulher está diretamente ligada à sua idade. Pois é, a gente já nasce com todos os óvulos, então os óvulos vão ter sempre a nossa idade. Por mais que a gente tenha uma alimentação linda, pratique esporte, nossos óvulos terão nossa idade biológica, não a qual que a gente aparenta. Então sim, tem mais dificuldade. Só que daí você já viu, seu histórico ali tá ok, tem risco. Agora você vai ter que começar a prestar atenção nos sintomas. Os sintomas, apesar de muitas pessoas acreditarem que eles começam após a relação, não, eles não começam logo após a relação. Aconteceu a relação sexual. Depois disso, os espermatozoides vão ter que nadar ali do útero até a trompa de falópio, que é onde vai estar o óvulo, ou o óvulo chegará. Porque o espermatozoide sobrevive alguns dias, de 5 a 7 para os mais fortões, dentro do corpo da mulher. O que isso significa? Mesmo tendo relação sexual hoje. Se você ovular daqui a 5 dias, tem risco de gravidez, sim. Então, teve relação mesmo fora do período fértil, é possível engravidar. Mulheres com ciclo que tem muito curtinho, até mesmo tendo relação na menstruação, já tem risco de engravidar. Que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Então, o óvulo apareceu, tem espermatozoide vivo no teu corpo, aconteceu a fecundação. Depois da fecundação, você ainda não vai ter sintoma por aí, tá bom? Respira fundo que você não vai ter sintoma. Depois que acontecer a fecundação ali na trompa de falópio, começa uma multiplicação celular. Essa multiplicação celular vai acontecendo durante 5 dias, que é o tempo que demora do óvulo para ele chegar até o útero. Quer dizer, lá em cima no útero, geralmente a implantação acontece bem pertinho ali das trompas, que ele já chega ali e já encosta. Então, quando passa esses 5 dias, o sintoma não existe ainda. São os mesmos sintomas se não tivesse uma fecundação. É igualzinho, teu corpo vai trabalhar da mesma forma. Só que daí, depois de 5 dias, você pode começar a sentir ligeiras fisgadinhas. Pois é, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Elas começam bem de levinhas e depois elas podem ficar um pouco mais intensas, como se fosse uma cólica menstrual. Se você tem cólica forte, não é uma cólica forte, dessa que a gente fica dobrada, mas é um desconforto, umas pinçadinhas. Por quê? Imagina que a camada ali do útero que a gente chama de endométrio, ela é como se fosse areia. Aquelas células ali que a gente chama de blastocisto, né, que seria o óvulo fecundado, ele vai ter que entrar nessa areia. Então, enquanto ele está entrando nessa areinha para poder acontecer ali a implantação, isso a gente pode sentir um pouquinho de dor. Durante esse processo que ele está ali cavando, ele pode romper alguns vasinhos. Pois é, porque ali já começam todos os vasinhos se conectarem nesse espaço mesmo, né, em volta desse amontoado de células, e esses vasinhos de repente podem romper. E se ele rompe, pode ter um ligeiro sangramento. E ele pode coincidir com 1, 2 dias antes da sua menstruação ou mesmo com o período menstrual. Não é um sangramento intenso, como se fosse uma menstruação. Ele não chega a encher um absorvente. E, obviamente, ele também não tem uma regra, por exemplo. É um vasinho pequenininho?
Pode ser um fiozinho de sangue. Você foi se limpar ali no xixi, pode ser um fiozinho de sangue. Pegou um vasinho com um calibre um pouco maior, né? Uma veinha mais grossinha ali. Pode ser que você tenha um fluxo um pouco maior, mas nada como uma de menstruação. Esse sangramento vai durar de 2 a 3 dias no máximo. Pode ser que só dure, como eu falei, uma limpadinha ali de xixi, aparecer um risquinho. Eu tive sangramento da anidação na minha primeira gestação. Na segunda, eu não tive. As mulheres apresentam esse tipo de sangramento cerca em 30% das gestações, ou seja, é mais raro acontecer o sangramento do que ele não acontecer. Então, se você não teve sangramento nenhum, tá perfeitamente normal. Na verdade, você é a maioria. Quem tem um sangramento que é a minoria. Então, esses seriam os primeiros sintomas, a fisgadinha e pode acontecer o sangramento. Junto com isso, fica aumentando ali a progesterona. Então, você pode ter dor de cabeça, você já pode começar a ter enjoos, porque começou a produção, né? Na hora que começou essa implantação, começa a produção do HCG, que é o hormônio da gravidez. Esse hormônio a mulher só produz na gravidez. E ele é o único jeito de você detectar uma gravidez. Se seu corpo tem esse hormônio, tem uma gravidez em andamento. Se não tem esse hormônio, não tem gravidez em andamento. Mesmo gravidez psicológica, não tem a produção do HCG. Quer saber mais sobre gravidez psicológica? Ó, vou deixar um card aqui pra você que eu explico direitinho esse processo, como acontece. Sim, acontece, é real, tá? E pode acontecer com quem quer muito engravidar e quem tá morrendo de medo de engravidar, os dois extremos. Então, voltando agora ao assunto. Quando você tem essa produção do hormônio, cada mulher reage, tem uma tolerância diferente. Então, algumas mulheres vão sentir mais dor de cabeça. Eu tive muita dor de cabeça, inclusive eu descobri a gravidez do meu filho por conta de dor de cabeça. E desconfiei da gravidez da minha filha muito no comecinho por conta da dor de cabeça. Ela era mais aqui do lado direito, uma veinha aqui assim, que ela ficava mais dolorida. Quando eu apertava ela, passava a dor de cabeça. Então, tem dor de cabeça que você pode ter. Você pode ter o enjoo. Pode ser enjoo de comida, pode ser enjoo matinal do nada, quando vai escovar o dente. Pode ser enjoo do marido, sim. Muitas mulheres enjoam, assim, de sentir o cheiro do marido, dá um desespero. Enjoo no carro, quando você tá no carona, geralmente dirigindo não, mas tá no carona, tá andando muito na cidade, já começa a ficar meio mareada, pode acontecer todos esses sintomas. E a tendência é que eles vão aumentando até chegar a 12 semanas. Quando chega a 12 semanas de gravidez, aí a placenta assume ali a função do HCG, vamos dizer assim, não tem mais tanta necessidade. Começa a diminuir o HCG, a gente começa de novo nosso pique mais melhorado. E um outro sintoma muito forte, sono. Um sono durante o dia que você, assim, nossa senhora, quase não controla. Você tá no trabalho, seu olho tá assim piscando forte. Esses são os primeiros sintomas que podem aparecer logo 5 dias depois da ovulação. Lembrando, a sua relação sexual pode ter acontecido 10 dias antes da ovulação. A partir de 5 dias podem começar a aparecer esses sintomas. Vai aparecer? Depende de cada mulher. Não existe realmente uma regra para aparecer cada tipo de sintoma. E aí você vai falar assim pra mim, tá bom, Mônica, tô com um monte desses sintomas aí, mas eu não tenho certeza se é TPM, porque infelizmente os sintomas das TPM são parecidos, até a prisão de ventre pode aparecer também, TPM também provoca isso, é que é por conta do aumento da progesterona, diminui ali o estrogênio, aumenta a progesterona, e é a progesterona que causa muito isso. Então os sintomas do HCG são mais confiáveis do que esse da progesterona. Porque o da progesterona vai dar muita diferença mesmo nesse período depois que a sua menstruação não desceu, porque daí você não estava acostumado com esse pico todo, né? E aí o que acontece é que você vai ter que saber se é verdade ou não. E aí? Tive relação dia tal, apresentei um sangramento, apresentei isso. E aí que vem todos os e-mails que eu recebo, as pessoas contando essa história, desde a relação até os sintomas. Mesmo com tudo isso, existe risco de gravidez psicológica. Existe o risco de estresse. Pois é, você tá muito nervosa, muito ansiosa, tá com medo de estar grávida, por exemplo, ou muito ansiosa para estar grávida, a sua menstruação não desce. Pode ter um monte de sintomas que a sua cabeça mesmo cria. Então, nada disso é uma certeza de gravidez. Ah, então eu vou bater um ultrassom. Não. Se você fizer um ultrassom agora, você não vai conseguir ver nada. Você tem que esperar 7 a 8 semanas de gestação para que você consiga ver o embriãozinho e o coraçãozinho batendo. Antes disso, o máximo que você vai conseguir ver é o saco gestacional, mas você não vai saber o que tem ali. Se é uma gravidez viável, se não é. Então é muito importante que você espere um pouquinho, segure a ansiedade. Tem outros exames que você pode fazer que são muito, muito confiáveis. Primeiro dele, teste de farmácia. Porém, presta muita atenção no que eu vou te falar. Não é qualquer teste de farmácia. O teste de farmácia que você vai fazer vai depender muito do seu tempo de atraso menstrual. Tem teste que pede 10 dias de atraso. Então você tem que ver qual que é o seu atraso menstrual. Mônica, posso fazer antes de atrasar? Pode, mas eu não aconselho. Por que eu não aconselho? Porque se você fizer um teste, vamos supor, tá? Você vai fazer um teste 2 dias antes do seu atraso. Tem teste para isso. Tem vários testes de farmácia. Até o beta-HCG quantitativo, que é um de sangue, ele vai detectar 2 dias antes. Só que se a sua ovulação atrasou 2 dias, você fica toda triste, ó, não tem.
E se, claro que eu tenho que falar isso pra você, eu não gostaria de dar uma notícia dessa pra você, mas muitas vezes a anidação começa, mas ela não é bem sucedida. E quando ela começa a produção do HCG. Aí você faz o exame positivo, festeja e sua menstruação desce. Então, por favor, sempre aguarda o atraso menstrual. Eu entendo a sua ansiedade, eu entendo o seu nervosismo de verdade, mas eu não quero nem que você fique triste, né, fique decepcionada, ou que você comemore e depois você tenha um susto. Então, por favor, aguarda o atraso menstrual. Vai à farmácia, pode pedir um teste de farmácia pro farmacêutico e pede para ele, ó, eu quero um que seja bem sensível ao HCG. Eu indico que você compre realmente esses que precisam de 10 dias antes do atraso, já consegue identificar. Eles são muito mais sensíveis e vai ter muito mais sucesso. Foram os que eu realizei tanto com o Lucas quanto a Larissa. Eu peguei esses mais sensíveis, porque eu considerei mais confiável. Tem o de canetinha, que você vai urinar na pontinha ali da caneta. Tem os que você urina no potinho e mergulha a fita. Tem vários tipos. Então você vai pedir para um farmacêutico. Não é caro, tá? A partir de R$12 você já compra. Esses mais sensíveis em torno de R$20. Não é nada exorbitante. A gente consegue. Vai, faz uma vaquinha ali e consegue. E a outra alternativa que você tem, que também é super segura e que você vai ter que fazer de qualquer jeito, caso tenha uma confirmação de gravidez, é o exame de sangue chamado beta-HCG quantitativo. Existe o qualitativo, que você vai falar reagente ou não reagente, reagente positivo para gravidez, não reagente negativo para gravidez. Mesmo que você faça esse, seu médico vai pedir o quantitativo. Por quê? O quantitativo vai mostrar a concentração do hormônio HCG no seu sangue. O que isso quer dizer? Vai ser possível dizer há quanto tempo você está grávida. Se por um acaso as informações do exame não forem compatíveis com o seu histórico, aí sim ele vai poder falar, olha, você deve estar com mais ou menos tantas semanas, então já vamos fazer um ultrassom pra gente ver. Ou se não, olha, você está com pouco HCG, então a gente vai ter que repetir o exame daqui a 1 ou 2 semanas para ver se continua evoluindo. Porque nesse comecinho de gravidez, a concentração de HCG chega a dobrar, triplicar a cada 2, 3 dias. Então é muito importante que você faça o exame e ele vai fazer direitinho com o seu histórico. Então vai ver se a sua gravidez, inclusive, está na evolução esperada. Eu sei que foi muita informação, eu sei que eu falei muito rápido, eu sei que eu falei um monte de coisa, mas se eu não acelerasse esse vídeo até meia hora, porque sim, eu tenho mais 1000 coisas pra te falar sobre isso. Se você continua com dúvida, coloca aqui nos comentários pra mim, vocês sabem que eu tô sempre de olho respondendo alguma coisa, com certeza, mas o que eu não consigo responder já entra pra minha lista de próximos vídeos, e aí você vai poder acompanhar mais informações que você ainda não entendeu. E claro, tem uma playlist aqui pra tentante que te ajuda muito, tá no card. Dá uma olhadinha lá no card, só vídeos pra tentante. Toda terça-feira tem tentante aqui no Almanac dos Pais pra você. Segunda-feira tem vlog, Mônica Responde, uma série de coisas bacanas acontecendo. Quarta-feira é dia de gravidinhas. Quinta-feira é dia de mamães e filhinhos. Sexta-feira é dia de banheiro feminino, onde as conversas mais íntimas acontecem. Espero muito ter gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo.